Olá, meninas do IMPEC, o primeiro encontro de profissionais e empreendedoras cristãs. Eu sou Elisa Mansi, sou jornalista, especialista em mídias sociais e marketing digital, sou autora dos livros Mídias Sociais na Igreja e Comunicando o Reino e head de marketing da startup cristã Reachable. Que honra estar aqui com vocês hoje, nesse dia tão incrível. Agradeço a pastora Ellen pelo convite, pelo carinho. Abençoo também toda a equipe do Prospera, todos os envolvidos e envolvidas nesse evento tão lindo. Que Deus abençoe e alcance sua vida nessa tarde. Bem, eu sou Elis, como eu falei, eu me formei em jornalismo e me converti há 18 anos na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. Bem, há 14 anos eu atuo na área de comunicação ministerial. Então, quer dizer, eu fui cursar jornalismo depois que eu me converti. Foi quando Deus restaurou o meu sonho de cursar jornalismo. E depois de alguns milagres que o Senhor fez para que eu conseguisse uma bolsa integral para cursar jornalismo, ali no meio do meu curso, Deus me tocou ali de uma maneira muito profunda para servir a minha igreja na área de comunicação digital. Eu lembro quando eu procurei o pastor Márcio Valadão para conversar com ele e falar para ele sobre a época do Orkut, né? Isso foi nos idos aí de 2007. E eu falei para ele, falei, pastor, a gente está no Orkut, nós temos uma comunidade. Gente, é antigo isso, né? Quem aí usa Orkut? Pois é. Então vocês já entenderam, né? Essa história é antiga, de tempos aí atrás. E naquela época eu conversei com o pastor Márcio sobre a importância mesmo da gente ter uma presença digital, de estar na internet falando do amor de Deus, onde naquela época, 2007, cerca de 40 milhões de brasileiros estavam online. Hoje, né, em 2021, cerca de 160 milhões de brasileiros têm acesso à internet. Então, esse número é muito maior hoje. Mas eu creio que naquela época Deus estava nos preparando para o que a gente está vivendo nos dias de hoje, tendo o meio digital como uma base importantíssima para que ministérios e que igrejas e que a mensagem do reino alcance mais pessoas. E eu comecei ali naquele momento, o pastor Márcio me abençoou, me colocou diante ali dos meus pastores ali naquele primeiro momento, que foram o Felipe e a Mariana Valadão, e eles foram as pessoas que, todos eles, né, as pessoas que me incentivaram, que me abençoaram, e foi muito importante naquele momento ter o apoio da minha liderança, sim. Eles foram visionários também ali comigo, de poder entender que o meio digital ele seria usado para propagar a mensagem do reino de Deus, para falar sobre o amor de Jesus, esse amor tão lindo que a gente conhece. E eu jamais imaginei que Deus usaria da minha profissão, né, daquela que ele restaurou o sonho ali quando eu me converti, para que da minha profissão eu se tornasse ali o meu chamado ministerial. Era o meu chamado ministerial, né, na verdade. Eu só não sabia ainda, mas eu comecei ali algo que ardia no meu coração, de levar mesmo conteúdos cristãos para o meio digital. Foi um começo, dali, né, de lá para cá, já são 14 anos, já atuei aí com vários ministérios no Brasil e no mundo, mas eu destaco aqui os ministérios da minha igreja local, que é a própria Lagoinha, da qual já fui jornalista, consultora, hoje eu sou responsável pelo treinamento de mídias sociais dos voluntários da nossa igreja, então sempre que tem treinamentos, eu sou convidada para ir lá falar sobre a importância das mídias sociais para o reino de Deus, né, nos dias de hoje, principalmente por causa do projeto Comunicando o Reino, que é o projeto que eu venho desenvolvendo há alguns anos, em que eu faço treinamentos e palestras pelo Brasil todo e pela internet também para outros países, falando sobre estratégias, técnicas, ferramentas, para que a gente fale mesmo da mensagem do reino, que a gente leve a Bíblia, a palavra de Deus, para o ambiente digital e que a gente, como igreja, como ministérios, ou na sua área, na sua profissão, independente de que área você sirva, que você use meio digital para dar bom testemunho. Isso começou ali em 2007, como eu falei, e passei por vários ministérios, né, como o Diante do Trono, André Valadão, Mariana Valadão, quando ela lançou o primeiro álbum dela, eu estava ali junto com ela, o Thales, Nívia Soares, Helena Tanuri. Inclusive, nesse momento, eu estou trabalhando aí no planejamento estratégico de comunicação da conferência Lugar Secreto da Nívia Soares, que vai ser realizada no próximo mês aqui na Lagoinha. Então, eu trabalhei com muitos e muitos ministérios ao longo desses anos todos, e tenho tido a oportunidade de entender que Deus
tenho usado da minha profissão, do meu chamado, para propagar a mensagem do reino de Deus cada vez mais longe. E eu jamais poderia imaginar que o Senhor ia usar da minha profissão. Eu lembro que eu trabalho desde muito cedo, desde os 12 anos de idade. Hoje eu estou com 42 anos, então eu já trabalho há 30 anos. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, desde sempre muito comprometida com o meu trabalho, com as minhas entregas, mas a minha experiência profissional basicamente era na área de administração e finanças. Então, quando eu me converti e depois de alguns anos Deus permitiu que eu fizesse uma faculdade, me preparasse, eu estudasse para servir as pessoas nessa área, eu não tinha ideia que Deus faria todas essas mudanças. Muita gente me pergunta hoje assim, Elis, mas como que você descobriu que esse era o seu chamado? E eu lembro de um dia, atuando ainda como voluntária da igreja, depois eu tive a oportunidade de ser contratado como jornalista, atuar na minha igreja, né, como eu falei, agora eu responsável pelos treinamentos de mídias sociais dos voluntários, né, há muitos anos já, mas naquela época eu não tinha ideia do que Deus iria fazer. Eu simplesmente ouvi, né, mesmo essa voz no meu coração, esse chamado de que eu precisava despertar as pessoas para o uso consciente e eficiente do meio digital nos dias de hoje. E foi muito difícil, muito desafiador. Enfrentei muitas lutas mesmo para poder falar sobre o meio digital para as pessoas. Havia sim um preconceito, havia sim uma resistência sobre levar cultos para o online, né? Transmitir culto ao vivo. Graças a Deus pelo meu pastor, pela minha liderança, que sempre me apoiaram ali, mas eu estive em outros ministérios aí pelo Brasil em que alguns líderes falaram comigo, olha, Elis, respeito tudo que você está falando, mas eu não acredito nisso. E eu realmente não tinha ideia do que poderia acontecer. Mas eu lembro que um dia, eu trabalhando ali num Confra Jovem, que é uma conferência de jovens aqui da Lagoinha, isso há bastante tempo, talvez 2009, eu acredito que foi 2009. Eu estava trabalhando na transmissão do culto pelo Twitter. E a Lagoinha foi a primeira igreja a fazer transmissão de culto em mensagens curtas de texto pelo Twitter. E eu tive o privilégio de fazer parte dessa equipe que implementou o Twitter na Lagoinha. E a gente começou a usar o Twitter para realmente descrever o que acontecia no culto. Então a gente já tinha um entendimento de que naquela época era muito difícil para muitas pessoas assistirem o culto ao vivo na internet. Então nós começamos ali a colocar essa mensagem em forma de texto no Twitter para que a gente pudesse alcançar mais pessoas. E aí a gente começou a ensinar as pessoas sobre o que era Twitter, né, sobre o que era microblogging, né, que se chamava microblogging na época. Hoje é simplesmente uma rede social, mas é da gente mostrar para as pessoas que era possível levar a mensagem do culto para o ambiente digital também em texto. Nessa época o Twitter não tinha foto, não tinha vídeo, gente, não tinha nada. Foi um primórdio aí do Twitter no meio digital. E nós começamos a transmitir as mensagens do culto ali. Então a gente coloca, por exemplo, eu colocava assim, nesse momento o pastor Márcio Valadão ora dando boas-vindas aos congressistas, ele lê nesse momento a palavra tal, o Ministério de Louvor está ministrando tal música, colocava um trechinho da letra da música no Twitter, e eu lembro que teve um dia do Confra Jovem que eu transmiti ali o culto todo, ao vivo, e no final do culto, eu fui ver as mensagens que a Lagoinha tinha recebido no perfil da Lagoinha, e começar a responder as pessoas, né? Então, era uma prática que a gente tinha constantemente. E eu fui ver a mensagem de uma moça que tinha escrito assim: queria agradecer a vocês que estão aí no Twitter da Lagoinha, muito obrigada por colocar a mensagem em forma de texto aqui no Twitter. Meu nome é Fulana de Tal, eu moro na Austrália, eu vim para cá estudar medicina, e eu queria contar para vocês que eu estava desviada dos caminhos do Senhor, mas que eu estava acompanhando, lá já era outro dia de manhã, gente, ela contou assim, estou na sala de aula, e eu fui acompanhando a mensagem do culto aí, aqui no Twitter, e eu queria contar para vocês que eu acabei de orar, voltando para Jesus, e naquela hora, foi como se Deus, assim, abrisse meus olhos completamente, e me mostrasse, filha, se hoje você estava aqui trabalhando,
no Twitter para que uma pessoa fosse alcançada lá do outro lado do mundo, já valeu a pena. Então, naquele dia foi o dia que realmente eu tive o entendimento de que Deus estava me chamando para algo muito grande e muito especial. E eu lembro que eu chorei, comecei a chorar, eu falei, Deus, que lindo, glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de testemunhar isso. E depois, além desse, tem vários outros testemunhos que eu fui vivenciando, experiências que eu tive por causa desse trabalho na internet. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Uma vez eu lembro que eu dei uma entrevista para um canal de TV cristão e falaram assim para mim: Ah, Elis, mas como que você teve essa sacada de trabalhar no digital? Porque hoje você é vista como pioneira no uso do digital nas igrejas. Como que você teve essa sacada? Eu falei, gente, não foi sacada, foi simplesmente estar sensível à voz de Deus, foi entender que Deus estava me chamando para algo, eu simplesmente obedeci sem ter ideia do que ele ia fazer ali na frente, mas cada vez mais eu fui tendo entendimento e testemunhos e confirmação de que Deus estava me direcionando para atuar com a minha profissão no reino. Então, eu atuo há 14 anos nessa área ministerial, mas eu não tinha ideia do que Deus iria fazer, do que está acontecendo hoje. Então, eu já tenho os 2 livros lançados, estou lançando mais 3 livros pela editora 100% Cristão. E eu tenho visto tantas coisas acontecerem, viajando por vários estados, levando esse treinamento sobre mídias sociais, e eu entendo que é o meu chamado. E por que eu vejo que isso tem a ver com empreendedorismo? Porque foi a visão ali dos meus pastores junto comigo e com outras pessoas que fizeram parte do nosso time, do nosso ministério, que nós entendemos que a gente ia usar o meio digital para falar de Deus, e dali foram surgindo trabalhos como assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, planejamento estratégico digital e tantas outras vertentes que nem dá para mencionar tudo aqui. E tem o livro, tem os treinamentos, a gente tem um grupo fechado no WhatsApp que se chama Comunicando o Reino. O link dele, inclusive, está no meu Instagram, Elisa Mâncio. Entra lá no meu Instagram, vai ser muito bom. Você vai ver vários conteúdos que eu compartilho frequentemente sobre dicas e ferramentas para quem atua na área de comunicação e mídias sociais, ou mesmo para você, né, aí, amiga, empreendedora, irmã, que atua em outras áreas, mas quer usar o meio digital também para, ou não só falar de Deus, mas para você ser excelente no seu segmento, no seu negócio, no seu empreendimento, falando ali com excelência, usando as melhores ferramentas do meio digital em cada uma das redes sociais. Então, eu tenho me especializado cada vez mais nisso. Nesse momento, eu não paro de estudar, né? Então, eu tenho lutado para me manter atualizada, estudar, me atualizar, para levar as melhores soluções para as igrejas e ministérios, e também para tantos empreendedores cristãos que me seguem e me acompanham, para que a gente tenha essa consciência de que Deus ele está realmente trabalhando nos dias de hoje em cada uma de nós, para que nós façamos a diferença perto das pessoas que estão nos acompanhando, nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes. Então, é interessante, né? Hoje, eu venho de uma família que não é cristã, né? E hoje, aos poucos, a família vem se convertendo, mas eu vejo que meus familiares conversam comigo sobre essa questão do pioneirismo no digital cristão, como que é isso para mim, como tem sido lançar livros. Meu livro foi lançado em mídias sociais na igreja para o mundo hispano no ano passado, né? Então, ele está em todos os países que falam língua espanhola, e aí eles vão conversar comigo sobre isso, tem um respeito, sabe, pelo trabalho que eu venho desenvolvendo para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero falar sobre isso com você, inclusive, que em Colossenses 3:23, o Senhor nos fala que para a gente servir, né, de todo o nosso coração, como se fosse para o Senhor e não para homens. E é isso que a gente tem que ter sempre no nosso coração, no nosso dia a dia, independente se eu estou lavando um banheiro, se eu estou num púlpito, palestrando, pregando, ministrando, não importa a área que você atua, né? Não importa se você é uma empreendedora do lar, né? Não tem problema, não importa a nossa posição. O Senhor tem nos chamado para fazer a diferença em várias áreas, em vários segmentos. De fato,
para honrar o nome dele, para levar o nome dele cada vez mais longe, seja nas nossas atitudes, seja na nossa palavra, seja nas nossas entregas excelentes, sabe? E eu lembro que quando eu me converti, um dos pontos que mais tocaram a minha vida foi ouvir meu pastor falando sobre excelência. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre ser excelente. E hoje, né, ao longo desses anos todos, né, inclusive hoje, eu coloco muito forte em tudo que eu faço ser excelente. É ser excelente nas minhas entregas, na minha fala. É lógico, né, nós temos todas as nossas falhas, mas buscar ser o melhor que eu posso e fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho em mãos. Então, não inventar desculpas para não fazer, para não ir. A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem nas mãos. E aquilo que o Senhor nos entregou com mordomia, nós precisamos saber utilizar isso da melhor maneira para propagar a mensagem do reino de Deus mais longe, para que as pessoas vejam Cristo em nós, aquele a quem nós servimos. Então, eu creio muito nisso, que a minha oração tem sido nesses anos todos para que as pessoas consigam ver um pouquinho de Jesus em mim, sabe? Para que eu tenha o um entendimento de que não sou eu, não é a Elis, é o Senhor, é o chamado dele, é a graça dele, a misericórdia dele, que tem permitido que eu chegue em lugares que talvez, né, nesse momento eu queria tanto estar aí com vocês em Goiânia, eu estou aqui em BH, mas eu sei que no tempo oportuno o Senhor vai permitir que eu esteja com vocês, quem sabe no segundo IMPEC, né, presencialmente com vocês. Então eu creio que Deus preparou esse dia e esse momento para você refletir sobre isso, né? Talvez Deus queira usar a sua profissão, não só dentro da igreja, tá? Ele quer usar você onde você estiver para você tocar outras vidas e alcançar outras pessoas com o seu testemunho, com a sua entrega, com a sua excelência, com o seu trabalho, com seus estudos, com o seu ensinar, né? É muito isso. Então eu creio que Deus ele está nesse dia aqui despertando você. Você não está aqui por acaso, você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Deus tem algo para a sua vida e que você saia desse evento com o coração cheio de expectativa daquilo que Deus vai fazer na tua vida, assim como Ele tem feito na minha, na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. Eu sei que quando começou a pandemia ali em março de 2020, eu há tantos anos dando aula, palestrando, falando sobre mídias sociais, falando sobre como usar o meio digital com eficiência, dando bom testemunho. Eu lembro que no início da pandemia o Senhor falou no meu coração fortemente: filha, eu te preparei esses anos todos para que você servisse a igreja agora. E a Ritba me permitiu, por mais de 40 dias, servir voluntariamente várias igrejas e ministérios que nem transmitiam culto ao vivo, não tinham presença digital. A Ritban me permitiu servir voluntariamente essas igrejas nesses primeiros 40 dias aí da pandemia, para que a gente ajudasse igrejas a conseguirem transmitir culto ao vivo, que elas conseguissem gravar uma célula, um grupo de estudos bíblicos e disponibilizar online para que as pessoas realmente ouvissem mais sobre Deus e tivessem o coração ali sendo confortado pela palavra do Senhor e promovesse a comunhão. A internet pode promover algum tipo de comunhão? Sim, ela pode, mas a gente vai usar a internet como uma ferramenta, é um meio, mas nós, sempre que pudermos, vamos estar presencialmente juntos, falando do amor de Deus, né, promovendo essa comunhão real, oficial. Né? A internet não substitui o offline, a internet não substitui a igreja. Eu acredito muito que sim, muitas pessoas estão com medo de voltar para o meio, para o offline, de se encontrar, mas vamos nos cuidando, vacinando e nos preparando cada dia mais. Tenha um coração ensinável. Isso Deus tem falado muito ao meu coração. Tenha um coração ensinável para que você possa reproduzir o que você tem recebido para outras pessoas. Não para em você, tá? Vai de você para milhares e milhares de outras pessoas. Eu agradeço aí mais uma vez o convite de estar aqui no IMPEC e espero encontrar vocês nas minhas redes sociais para que a gente possa se falar, nos meus outros canais digitais e quem sabe aí no próximo IMPEC a gente se veja pessoalmente. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.